Chegamos em um período do ano bem conhecido pelos brasileiros, que é todo o processo de declaração do imposto de renda, assunto esse que divide um pouquinho de opiniões, dado que de um lado tem uma parcela da população que acredita em um Estado mais presente, mais forte, fornecendo educação, saúde, segurança, entre outros serviços de qualidade, em especial um certo assistencialismo, principalmente para os mais necessitados, e para que tudo isso seja possível, a arrecadação de imposto precisa acontecer, onde aí entra o imposto de renda também. De outro lado, tem uma parcela que já defende o contrário, uma certa ineficiência do Estado em alocar todo esse recurso, seja por conta de corrupção, gastos ineficientes, entre outros sentidos, que já defende que o Estado deveria ser um pouco menos presente e se concentrar unicamente no que é intrínseco, no que é dever do Estado, que é fornecer segurança, saúde e educação. Não teria administração de empresas, nem nenhuma outra coisa que fugisse dessas três esferas e, por consequência, a gente poderia chegar em um cenário onde não pagássemos tantos impostos ou pelo menos víssemos um retorno maior dos impostos pagos. E aí também entra o imposto de renda. Claro que é muito mais do que esse breve resumo, porém é um período que não só divide opiniões pelo objetivo do imposto de renda, né, para que ele é usado no final das contas, mas também acaba caindo na língua da maioria que é um processo horrível de se fazer, dado a burocracia, dado toda a dificuldade para você levantar praticamente toda a sua vida financeira ali e passar isso para a Receita poder avaliar. E se você está nessa situação, ao que parece, esse ano de 2023, a Receita ouviu você e realizou algumas mudanças nesse procedimento, mudanças que vieram para facilitar esse processo. Não está atualizado sobre isso ainda? Fica até o final que é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e a ideia desse vídeo é ser um resumão sobre as principais mudanças na declaração do Imposto de Renda de 2023 para facilitar a sua vida caso você ainda não esteja atualizado sobre essas mudanças. Eu vou deixar um link aqui nos comentários que é exatamente sobre o comunicado oficial da Receita sobre as mudanças, caso você queira se aprofundar, e aqui nesse vídeo ficam as principais para você ficar atualizado. Claro que antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, vale o lembrete de deixar o like nesse vídeo no momento em que eu te agregar de alguma maneira, é como eu estou avaliando que o conteúdo desse canal ele está sendo útil no final das contas para você, e não se esquece de seguir o canal e ativar o sininho também para receber notificações quando eu postar conteúdos como esse. Sem mais delongas, então, vamos para as mudanças. Uma das principais mudanças para esse ano é com quem investe em renda variável. Até o ano passado, independente do valor que você operasse, você teria que declarar o imposto de renda no final das contas. Para esse ano, você só precisa declarar se, ao longo do ano de 2022, você realizou vendas que somam R$40 mil no ano, ou se em algum mês você teve lucro acima de R$20 mil. Isso parece pequeno, mas na verdade é uma grande mudança, principalmente no próprio processo de declaração do imposto de renda. Como eu comentei na introdução, é um processo chato de se fazer e muitas vezes pessoas que simplesmente estavam conhecendo sobre a renda variável acabavam sendo obrigados a realizar todo esse processo, às vezes por ter uma ação ali de 5, 10, 50 reais, já tinham que passar por todo o processo de declaração, se perdiam e podiam acabar caindo na malha fina, não por estar cometendo um crime, mas sim por não conhecer o processo ou por se confundir com o processo, declarar errado no final das contas. Um grande exemplo disso é o próprio pedacinho do Nubank. Para aqueles que lembram ou para aqueles que acabaram entrando no programa, sabe que você recebeu ali um BDR, que é basicamente um recibo de uma ação do Nubank lá fora, negociada fora do Brasil. No caso, se no final do programa você optou em ficar com o BDR, ou seja, você não quis ficar com o valor desse BDR no momento, você teria que declarar imposto de renda em cima desse BDR, dado que você estaria na regra antiga, né? Se fosse na regra antiga. Agora, na regra nova, se você só teve o ganho do BDR, ou seja, tem um BDR ali investido, você já não precisa realizar esse imposto. Isso é um ganho não só para o investidor, mas para a Receita também,
Porque vamos pensar que a Receita funciona como uma empresa, qualquer outra. Imagina ela tendo uma estrutura fixa e tendo que realizar todas as análises das declarações de 500 mil investidores, que era o número de CPFs que tinham na bolsa em 2011. Agora, no final de 22, a gente rompeu a marca de 5 milhões. Então imagina a dificuldade da Receita ter que fazer toda essa análise desse boom de CPFs na bolsa e pegando, identificando erros, enfim, jogando para a malha fina pessoas que acabavam caindo ali por desconhecimento e não por querer cometer algum crime. Então, de certa forma, essa decisão da Receita facilita não só o lado do investidor, mas também o lado da própria empresa. Mas não é apenas esse tipo de situação que te faz declarar o imposto de renda. Se você está em uma das situações que eu vou listar abaixo, você precisa declarar o imposto em 2023. Quais são elas? Se você recebeu rendimentos tributáveis, salário, pensão, aposentadoria, que somam no ano o valor de R$ 28.559,70, o que dá o equivalente no mês de R$ 2.380, você tem que declarar o imposto. Outra situação é quem recebeu rendimentos isentos, como uma aplicação de renda fixa isenta de imposto de renda, ou até mesmo uma indenização trabalhista, que somam no ano R$ 40 mil, também precisa declarar o imposto de renda. Nesse ponto, inclusive, se você teve rendimentos tributados na fonte que somam mais de 40 mil no ano, você também precisa declarar o imposto. Caso você seja um trabalhador rural e tenha de renda bruta no ano uma soma superior a R$ 142.798,50 ou você pretenda compensar algum tipo de prejuízo de 2022 ou anos anteriores dentro de 2022 ou anos posteriores, você também precisa declarar o imposto de renda. E ainda, se tiver uma propriedade, inclusive terras nuas, bens e direitos, posse ou a propriedade do bem, que soma mais do que R$ 300 mil em dezembro de 2022, também precisa declarar o imposto de renda esse ano. Se você obteve algum ganho de capital na venda de um imóvel, uma casa, um terreno, enfim, onde existe a incidência de imposto de renda na operação, você também precisa declarar o imposto esse ano. E por fim, se você é estrangeiro e veio morar no Brasil em 2022 na condição de residente, você também precisa declarar o imposto no final das contas. Como você pode ver, a mudança principal foi para quem opera na renda variável, porém não necessariamente por você não operar que você não precisa declarar o imposto de renda. Se você está dentro de uma dessas condições que eu comentei anteriormente, independente de operar ou não operar em renda variável, você está elegível à declaração do imposto de renda no final das contas. Porém, essa não é a única mudança envolvida para esse ano. É o primeiro ano onde você pode solicitar a restituição do imposto de renda via Pix e não via TED, como era a opção mais conhecida até então. Quem optar por receber a sua restituição via Pix vai ter uma preferência na ordem dos pagamentos, respeitando, claro, a ordem de primeiros idosos, pessoas com algum tipo de deficiência e passando pela ordem de preferência, chegariam naqueles que optaram por receber o Pix como forma de restituição do imposto esse ano. Lembrando que a única chave Pix aceita vai ser o CPF, então e-mail, telefone, chave aleatória tá fora de cogitação. Lembrem-se que o prazo para declaração começa agora, dia 15 de março, e vai até o dia 31 de maio. E para aqueles que estão mais organizados financeiramente, lembrem-se que deixar para declarar o imposto de renda no último lote, não necessariamente no último dia, faz com que no momento do recebimento da restituição, caso você tenha restituição a receber, esse valor ele seja atualizado pela Selic até o momento em que você vai receber o valor, e essa atualização ela vem sem o imposto de renda. Então, para aqueles que estão mais financeiramente organizados, que não precisam do dinheiro com uma certa urgência, e que tenham a restituição, às vezes pode ser uma boa realizar a declaração mais para o último lote e não nos primeiros, para receber isso com uma certa antecedência. Reforço, apenas para aqueles
que estão mais organizados financeiramente. Por fim, essas são as principais mudanças para a declaração desse ano. Eu vejo como mudanças positivas no final das contas, principalmente para os investidores iniciantes em renda variável, que às vezes se sentiam um pouco amedrontados em começar um processo para entender como funcionava a renda variável, ter aquele período de aprendizado, mas se sentiam um pouco intimidados porque, independente do valor, já tinham que fazer todo o processo de declaração e tinham um certo receio de acabar se perdendo. Então não tinha muito incentivo pro lado dos investidores em fazerem esses aportes, dado que teriam toda a burocracia do imposto de renda, e por outro lado é um incentivo positivo para a própria Receita, que reduz um pouco a quantidade de CPFs que vão precisar ser avaliados ali, se estão ou não reféns da malha fina no final das contas. Então, ao meu ver, são mudanças que vieram para facilitar a vida do investidor. Porém, essa é a minha opinião. Agora eu quero ler a de vocês aqui nos comentários. Acharam bom ou ruim essas mudanças na declaração desse ano? Espero que esse conteúdo ele tenha ajudado e agregado vocês de alguma maneira. Se gostaram, não esquece de deixar o like, seguir o canal e principalmente ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar conteúdos de finanças como esse aqui. Me sigam nas redes sociais e espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!